Olá, bem-vindos à Igreja no Mundo, o programa da Fundação AIS, Ajuda à Igreja que Sofre, aqui na sua televisão. Eu sou o Paulo Aido e espero contar com a sua companhia aí desse lado. É um privilégio saber que está connosco ao longo dos próximos 50 minutos. Às 9 da noite houve o ataque, Sim. ataque entraron en casa das irmás e dúas irmás máis vellas, a irmá que morreu debía ter 84, 85 anos, María del Copi, entón, pues, sacaron fora de casa e le dieron un tiro na cabeza. Dom Alberto Vera, o bispo de Nacala, em Moçambique, ele está ao telefone, está a descrever à Fundação AIS como é que foi o ataque à missão católica de Chipene, nesta diocese. O ataque, na noite de terça-feira, dia 6 de setembro, foi brutal, não só pelo assassinato da irmã Maria de Cobi, uma comboniana que dedicou grande parte da sua vida aos jovens de Moçambique, mas também porque os terroristas destruíram praticamente tudo o que puderam. O ataque, eu já o disse, foi na noite de terça-feira, dia 6, e nada foi poupado. Nem a igreja, nem a casa das irmãs, nem os lares onde viviam os rapazes e as raparigas que estudavam por ali, nem a biblioteca, nem os automóveis. Nada escapou, tudo foi saqueado ou destruído. O que está de facto a acontecer em Moçambique é uma tragédia. Desde o final de 2017 que as populações, especialmente no norte do país, vivem no sobressalto por causa de ataques, da violência, de grupos terroristas que dizem pertencer ao Daesh, o Estado Islâmico. Desde 2017 há já quase 1 milhão de deslocados e mais de 4 mil mortos. É uma contabilidade dramática que continua a crescer de dia para dia, que parece não ter fim à vista e que nos vai centrar a nossa atenção no programa de hoje, em que vamos contar uma vez mais com a presença da diretora da Fundação AIS em Portugal, a Catarina Martins de Betancourt. Olá, Catarina. Olá, Paulo, e olá também a todos os nossos telespectadores. Moçambique vai ser então tema em destaque, mas há muitas outras prioridades no mapa da solidariedade com a Igreja perseguida, com a Igreja que sofre no mundo. Paquistão, Iraque, Líbano, Índia ou Zâmbia são alguns dos países de que vamos falar no programa, em que retomamos o alinhamento normal após 6 semanas de emissões especiais de verão, que espero tenha gostado de ver. E vamos começar então pelo Paquistão. Cheias monstruosas, acho que a expressão é a única que se adequa, afetaram praticamente todo o país e deixaram milhões em situação trágica, com o território inundado, colheitas destruídas, casas arruinadas e muitos mortos e desaparecidos. É realmente, Catarina, uma situação trágica. Sem dúvida que é uma situação trágica e a Fundação AIS recebeu inúmeros pedidos de ajuda, vindos de bispos, vindos de padres, de irmãs, todos eles procurando socorrer as pessoas que de um momento para o outro ficaram absolutamente sem nada. Um dos bispos que pediu ajuda é Dom Samson Shukardin, da diocese de Hyderabad. Sim, ele foi um dos primeiros a lançar o alerta para a dimensão desta tragédia que estava a acontecer no Paquistão e para a necessidade também da Fundação AIS ajudar esta igreja local. Ele disse-nos que cerca de 90% da sua diocese ficou inundada e que muitas igrejas, casas paroquiais e escolas ficaram danificadas. Mas o pior, Paulo, é mesmo a situação das pessoas, é que com as inundações, as terras inundadas e muitas casas submersas, há neste momento inúmeras famílias que estão numa condição de sem-abrigo e a fome passou também a ser um grave problema, assim como a distribuição de medicamentos, de água potável e de roupa também para todas as pessoas que, como eu disse há pouco, de um momento para o outro ficaram sem nada. Em todo o Paquistão calcula-se que cerca de 1 milhão de casas tenham ficado submersas. Bom, face à dimensão brutal desta tragédia, desta crise humanitária, a Fundação AIS avançou logo, Catarina, com uma campanha de ajuda. Claro, Paulo, e foi quase de imediato. Portanto, neste momento temos em mãos projetos de apoio de emergência para que a Igreja esteja, de facto, em condições de auxiliar todas estas famílias que estão em maior necessidade e deixo por isso aqui um desafio a quem nos está a ver neste momento, um apelo também forte
a todos os que nos acompanham nos nossos programas semanalmente, para nos ajudarem nesta missão tão urgente de apoio à Igreja do Paquistão. De facto, estamos perante uma verdadeira tragédia. Há milhares e milhares de pessoas que estão de mãos completamente vazias, sem nada, apenas com a roupa que traziam no corpo. Isto é mesmo uma situação de emergência. Sim, e eu gostava de enfatizar essa ideia, Paulo. Estamos mesmo perante uma emergência. Portanto, a Igreja está a socorrer as pessoas em tudo aquilo que é o mais básico, o mais urgente, nomeadamente a distribuição de água potável, de comida, de medicamentos, mas também de redes mosquiteiras para evitar que as pessoas sejam picadas por mosquitos e também de roupa e medicamentos. E isto é agora numa primeira fase, porque depois das águas baixarem por completo, é de facto necessário ver quais são realmente os estragos que estão no terreno e depois ajudar na reconstrução das casas, das igrejas, dos seminários e das escolas que também possam ter ficado danificadas. Por falar em igrejas, estas fortes chuvadas aconteceram poucos dias depois da Diocese de Hyderabad ter inaugurado o edifício do seu primeiro seminário. Uma obra que demorou cerca de um ano até estar concluída e que teve, Catarina, o apoio da Fundação AIS. É verdade, Paulo. De facto, as chuvas ocorreram numa altura que se queria festiva, com a inauguração do primeiro seminário menor de Hyderabad, uma obra que foi realizada graças ao apoio dos benfeitores da Fundação AIS. E neste momento ainda não sabemos efetivamente quais são as dimensões dos estragos, se ficou ou não muito danificado este edifício, mas seguramente que o seminário, logo que seja possível, irá acolher muitos jovens que desejam servir a Igreja através do sacerdócio. Precisamente durante a inauguração do seminário, no dia 15 de agosto, ou seja, poucas semanas, poucos antes das chuvas diluvianas inundarem quase todo o país, o bispo de Hyderabad fez questão de gravar uma mensagem de agradecimento aos benfeitores da Fundação AIS pela ajuda que tem sido dada à igreja local. Vamos agora recuperar estas palavras. I am Bishop Samson Shukardin from Pakistan. My diocese is a Hyderabad diocese. It is in the south of Pakistan. In my diocese there are missionary fathers and sisters, and as well as many tribes, indigenous people who are converted from Hinduism to Christianity. Our diocese is based on very much on desert. Many people who are living in desert, life is difficult, and in Pakistan 97% are Muslims, only 1.6% we are Christians. And if you see that there are many challenges, many difficulties, and I am very grateful to church in need that their support. Without their support we could not able to run our diocese, so their support is very essential for us, and they are very generous, very helpful, and we are always remembering the donors in our prayers. We know that poor people are the donors who are giving us money, and we are using that money in a very helpful way and very grateful. My prayers and good wishes to all the people, and regards from my people to all of you. Thank you very much. A Fundação AIS permitiu, com a ajuda dos seus benfeitores e amigos, que a Diocese de Hyderabad, no Paquistão, inaugurasse o seu primeiro seminário. Como nós escutámos, o bispo, mesmo agora a dizer, esta é uma diocese pobre, onde os cristãos são uma ínfima minoria. Ali ao lado, na Índia, a situação não é muito diferente. Os cristãos são também uma minoria, são também essencialmente muito pobres e precisam também muito de ajuda. E tal como no Paquistão, em muitas regiões da Índia, há uma enorme falta também de sacerdotes. É o caso de Kerala, no sul do país. Mas, no entanto, nesta região, nós vamos encontrar, Catarina, uma comunidade católica muito
ativa. É verdade, Paulo. De facto, em Kerala existe uma comunidade de frades carmelitas, descalços, que estão presentes nesta região desde 1981, ou seja, há cerca de 40 anos. E que balanço é possível fazer destes 40 anos de missão? O melhor balanço possível, Paulo. Portanto, quando chegaram a Kerala, em 1981, eram apenas 10 frades carmelitas. Hoje, passadas 4 décadas, há 106 sacerdotes e 8 frades. E as vocações continuam a surgir entre os jovens, acompanhando também o crescimento dinâmico que esta comunidade religiosa tem vindo a realizar ao longo destas décadas. E hoje, a província carmelita é bem maior e está presente já nos 7 estados do Nordeste da Índia. Toda esta dinâmica que está a falar está a produzir, de facto, frutos e os carmelitas esperam até ordenar cerca de 50 novos sacerdotes nos próximos 10 anos. De facto, esta é uma realidade muito diferente daquela que nós conhecemos hoje em dia, por exemplo, na Europa. E os carmelitas, para conseguirem fazer tudo isto, pediram também ajuda à Fundação AIS. Eles pediram ajuda para quê, Catarina? Bom, eles pediram ajuda essencialmente para projetos para a formação de jovens. Portanto, o Superior Provincial dos Carmelitas escreveu mesmo para a Fundação AIS, para a nossa sede internacional, agradecendo todo o apoio que já foi dado à Igreja da Índia, mas lembrando que são precisos mais sacerdotes e que é necessário criar condições para que os jovens possam, de facto, seguir as suas vocações. E qual é que foi a resposta da Fundação AIS? Bom, Paulo, foi um sim, evidentemente, e para nós estes projetos de formação de jovens são sempre prioritários. E deixo aqui também mais um apelo, Paulo, esta semana. Portanto, a Fundação AIS prometeu apoiar esta comunidade carmelita de Kerala, na Índia, com cerca de 18 mil euros para que os jovens possam, de facto, cumprir a sua vocação através do sacerdócio. E agora temos de juntar esse dinheiro, mas estou certa que o vamos conseguir com o apoio de todos os nossos benfeitores. Portanto, estes jovens são o futuro da Igreja e está nas nossas mãos permitir que eles possam cumprir o seu sonho de serem sacerdotes um dia. Não é em Kerala, mas em Kavarda. Também aqui a Igreja está presente junto dos mais jovens, rapazes e raparigas. E uma dessas missões que vamos encontrar em Kavarda é particularmente importante, pois acolhe jovens portadores de deficiência. This mission was opened in the year 1982. In this apostolate, what we do, all the values of Jesus is imbibed and communicated through various means. His mind, his heart, his words in the Bible are all used in practice, in life, and they experience. The name of this institution is Seva Niketan. This is a center giving training for the physically challenged youth, both boys and girls. Each student see what trade is useful in their village. To this kind of work, service, there is no opposition at all. Both the government as well as non-Christians, they appreciate and they help us out. Rozpoczynałam leczenie ponad 500 osób rocznie, nowo wykrytych przypadków trądu. Ale systematycznie to się zmniejszało. Dzisiaj jest niecałe 100 osób rocznie. Po to tu jestem, żeby między innymi pomagać najbiedniejszym. Taka przychodnia, którą my prowadzimy, jest też dosyć wyjątkowa, bo ona jest od początku ustawiona na najbiedniejszych, to znaczy wszystkie nasze usługi i rozdawanie leków i leki są bezpłatne. Móc pomagać jest wartością bezwzględną. Móc pomagać innym to jest coś, co daje ogromnie dużo radości. No chyba nie ma większej radości tak naprawdę, kiedy się widzi, jak dziecko zdrowieje, a było ciężko chore. We are working among the very poor people, and also we ourselves are poor. We can see that because of our good works with regard to education, health and the social
activities, the transformation of the poor people is coming up. We feel that we as a church are rendering very valuable service. Agora vamos até a África, até à Zâmbia, onde foi inaugurada uma nova catedral na diocese de Monze. Mais um exemplo, aliás, da ajuda da Fundação AIS à Igreja neste continente africano. A inauguração foi no dia 3 de setembro e a nova catedral surgiu pela necessidade, Catarina, de se dar resposta ao enorme crescimento da população local. Bom, Paulo, o grande crescimento populacional que se tem registado nesta região tornou de facto pequena a anterior catedral e por isso foi necessário edificar uma nova catedral. Mas importa dizer também aos nossos benfeitores, aos nossos telespectadores, que o apoio que damos à Igreja da Zâmbia é muito mais vasto e inclui várias áreas de intervenção. O apoio aos meios de comunicação social da Igreja, por exemplo, é bem significativo. Sim, no caso da Zâmbia, o país que estamos a falar, Paulo, há até uma estação de rádio que desenvolve um trabalho exemplar de que nos orgulhamos muito, a Rádio Muzi-Otunya. Uma rádio que pertence à Diocese de Livingstone e que é dirigida por uma religiosa, a Irmã Perpétua Mutonga. Radio Muzi-Otunya in Livingstone. In Africa, in Zambia in particular, a radio is still key for evangelization. A radio is very, very cardinal to the areas like here. We do a lot of evangelization. We have many priests, sisters, and people who come to make programs, economical, spiritual, and social programs. We tell the people what is happening in their area. The majority of the human resource are the volunteers. We don't pay them. There's nothing we give them, but that we normally appreciate them. So in last year, we thought of having to source for funds to buy the bicycles for the volunteers. It is just a token of appreciating that they can be reaching the radio station faster than walking. They take a lot of time. The tower really is our greatest need, in fact. The people who made them, they were not experts. People or young people from parishes who were trying their best to put things together. Somewhere it is bent, some knobs have fallen off. It's a risk. Anything can happen. It's not really in good shape. There are certain areas the signal of Radio Muzi-Otunya is lost. They cannot just get it. It is our greatest need. Vimos agora a Irmã Perpétua Mutonga, diretora da Rádio Muzi-Otunya, na Zâmbia. A torre da igreja, como ela nos disse, está torta, precisa de conserto, precisa de maior potência também, para chegar mais longe, a mais aldeias, a mais pessoas. Esta rádio, como vimos, trabalha essencialmente com voluntários. Eles são a alma da Igreja Católica em terras de África. Sem dúvida, Paulo. Na verdade, nada paga o trabalho destes homens, destas mulheres, que estão empenhados em ajudar os mais pobres, em levar uma palavra de conforto aos que vivem mais longe e que estão mais sós. Portanto, a Igreja é também isto. E nós também estamos presentes, nem que seja para garantir, por exemplo, que as antenas das rádios sejam sempre operacionais para levarem boas notícias ao mundo. E o mundo precisa tanto de boas notícias. E por falar em boas notícias, nós vamos agora até ao Iraque, onde centenas de jovens
participaram num enorme festival promovido pela Igreja e que se realizou perto de Erbil, isto no Kurdistão iraquiano. Foram, Catarina, mais de 1.700 jovens. É verdade, portanto, o encontro da juventude reuniu jovens provenientes de quase todo o país e revelou uma enorme capacidade de mobilização da Igreja, numa altura em que o Iraque está a atravessar uma enorme crise política, por vezes até tem degenerado em tumultos, como aconteceu recentemente na capital, em Bagdade, e que provocaram dezenas de mortos e feridos. Isso foi em Bagdade, mas em Ankawa, portanto no Kurdistão iraquiano, o tempo foi de alegria, de festa, mas também de oração. Estamos a falar do festival. Que festival foi este, Catarina? Bom, Paulo, foi essencialmente um encontro de jovens, só que foi um grande encontro, pois estamos a falar em mais de 1.700 jovens oriundos de todo o país. Esta iniciativa deu já os primeiros passos em 2013 e tem sido, desde o início, apoiada pela Fundação AIS. O encontro decorreu nos primeiros 3 dias de setembro e incluiu, além de uma missa campal, retiros, seminários, momentos de debate, mas também, claro, momentos de diversão. Este festival é também um sinal para a sociedade, para o mundo, de que os cristãos querem fazer parte do futuro do Iraque. Claro, há sempre essa mensagem que fica para todo o país. Portanto, neste momento em que o Iraque se encontra numa situação difícil, poucas comunidades religiosas terão a capacidade, como os cristãos, de organizar um evento desta magnitude. E depois, e temos ainda que nos lembrar que isto depois dos anos trágicos que a comunidade cristã viveu, quando nas regiões bíblicas os cristãos foram retirados, foram expulsos, as suas casas foram ocupadas e muitas foram destruídas pelos jihadistas do Daesh. Precisamente. Nunca é demais lembrar, nunca é demais falar nisso. O ataque dos grupos jihadistas, os grupos terroristas, à planície de Nínive em 2014 deixou um rastro impressionante de destruição e de medo. Em 2017, depois dos terroristas terem sido expulsos da região, é que se começou a contabilizar tudo o que foi destruído, o que ficou irremediavelmente danificado. E só então foi possível começar a regressar a casa. Mas um regresso tantas vezes doloroso, em que se constatou que, de facto, o pior tinha mesmo acontecido. وهاي بيت دير موجود أمامكم هاي أحد البيوت ضدناي دير مدمرة دمار كامل. They put all the clothes in all the rooms and they put my books also to burn them. I was scared. Maybe there were some bomb or thing here. I couldn't touch anything. I am Samir Dakko. I live here. I am and all my family. I'm not want to go out because I'm here. I want to stay here. في يوم ما دموازلين أنه الموفخ هذا معروف دالا فشكرا شكرا شكرا ماكو أحلى من واحد يرجع لبيته بين أهله وقريته وأحبابه وأصدقائه، وهاي الأرض أرض آبائنا وأجدادنا.
de memória dos anos de medo e de sofrimento dos cristãos no Iraque, vamos agora até à China, na Ásia, ao encontro do nosso correspondente em Macau, o jornalista José Miguel Encarnação. Desde esta região que é tão especial, onde se reza e fala ainda em português, um olhar também sempre muito especial sobre a vida da Igreja. A cidade de Macau esteve bastante parada devido ao último surto de Covid-19, que fez com que quase tudo tivesse fechado durante 2 semanas. Após essas 2 semanas, tudo reabriu, assim como a Diocese de Macau voltou a ter as suas atividades, mas logo veio o mês de agosto e, como se sabe, é o mês rei das férias e por isso também a Igreja teve menos atividade. Também nós, no Clarim, o Semanário Católico de Macau, estivemos de férias, não tendo publicado o jornal, como já é tradição, durante também 15 dias. Voltámos esta sexta-feira, dia 9 de setembro, aos nossos leitores, às bancas, e correndo o jornal assim um pouco de rajada, podemos dizer que há muitas atividades que mostram a pujança da comunidade católica de Macau. A Sede Catedral celebrou o tríduo e festa da Natividade da Virgem Maria, aproveitando assim também, porque coincide com a festa da paróquia da Sede Catedral. Os estabelecimentos de ensino católicos da Diocese reabriram no dia 1 de setembro. Houve também aqui uma reação muito interessante por parte da comunidade timorense ao facto de ter sido nomeado pelo Papa o primeiro cardeal de Timor-Leste, e temos também que para a semana esta dinâmica irá continuar com a festa da exaltação da Santa Cruz e com a solenidade de Nossa Senhora das Dores. Também com o início do ano escolar estão abertas as catequeses e os catecumenatos, assim como também todas as confrarias e as congregações e ordens religiosas voltam a brilhantar a vida dos católicos aqui em Macau com uma série de atividades que são já a preparação para o Advento e depois para o Natal, esse período tão querido de todos nós católicos. Foi José Miguel Encarnação, o nosso correspondente em Macau, na China, e assim chegamos ao fim da primeira parte do nosso programa. Na segunda parte nós vamos então falar do terrível ataque terrorista a uma missão católica na diocese de Nacala, em Moçambique. Ataque em que uma irmã italiana, já com mais de 80 anos de idade, foi assassinada a tiro. Mas vamos também falar do Líbano e de uma campanha que a Fundação AIS está a promover aqui em Portugal. Daqui a pouco, depois do intervalo, nós vamos ficar a saber todos os pormenores desta campanha que vai fazer, tenho a certeza, toda a diferença na vida de 22 mil crianças cristãs libanesas. Até já! Перше, що були чути вибухи, почали до нас їхати перші біженці. Більшість матері з дітьми. Після початку війни сиділи вдома, спали в ванні, коли стало небезпечно, ми виїхали з дітками сюди. Перших днів війни якось світ змінився в Україні, і ми всі змінилися. В житті, яке змінилося, мусила працювати також і церква. Ми мусили заклити також і нашу католицьку школу, і семінарії. Ці місця ми постаралися також прийняти біженців. Хтось загубив своїх рідних, хтось був зґвалтований. Ми мали йому їх якось підтримати, зрозуміти і дати то відчуття, що ми разом. Дуже вдячна, що ми Богу, що ми попали сюди, і що зараз ми в безпеці, і о нас заботяться. Дуже вдячна.
это российский танк, это украинский. Вот российский, а Россия вот так даже. Вот все нет России, улетела Россия. Типа. Пыль полная стала. А я буду рисовать растения. This war is born in the heart. One priest who served on the war served me that the most terrible in the war where war steal you. You belong to the war. It happened when you stop love. Now we see that this war from one side is very, very terrible. But also we see a lot of the goodness, solidarity, people sacrifice, they love each other, help each other, pray, a lot of pray. Who enter in this work of goodness, he live. Our experience, our faith give us light, understanding that if I change, if I convert, if I love, it is have also influence for the victory of the goodness in the world, also in this war. We are very, very grateful for this help for Chisinau. It is also touching, very touching, that we are not alone. We need this spiritual help. Прилетали снаряды туда каждое утро, каждый день, ночь. У нас постоянно были обстрелы. Словами это не передать, как мы жили 22 дня в подвале. Спали на полу, ели то, что приходилось найти нам в магазине. Нам был этот шаг перешагнуть, просто выйти с этого бомбоубежища. Я не знаю, насколько, но мне надо было спасать своих детей, свою семью. Но я взяла иконы, взяла детей, мы всех собрали и начали в ту машину залазить. Нам 9 человек было. Это было настолько страх, чтобы мы этот момент, хотя бы там километра 3-4 мы проехали, чтобы нас не убило. Мы в Запорожье на Львовском поезде, мы добрались вот сюда, да. Волонтеры нас встретили, привезли в дом паломников. Это, очень спасибо им большое, директорам и вообще этой церкви, что нас приютили, нас здесь кормят, нам здесь спокойно, мы не слышим этих взрывов. Вся наша семья уцелела, слава Богу. Самое главное, это вот мы все живы. Oh Lord Jesus, help me obey commandment 6. Icona Ulevi, Icona Jezebel. Oh Lord Jesus, help me obey commandment 6. Jesus is the way, Jesus is the truth, Jesus is life, the light in my path. Deliver me from evil, help me overcome. Oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus, yeah. I can say, I Jezebel, oh Lord.
obey commandments. I can sing. Depend on our decisions, choosing truth or not, with its power and precision to set us free, responsibly for the fullness of love to the end. Set me free, yeah. Our ultimate end will depend on our decision, choosing truth or not, with its power and precision to set us free, responsibly for the fullness of love to the end. Set me free, yeah. Deceit and deception. We need divine protection. Divine protection. Deceit and deception. We need divine protection. Divine protection. Deceit and deception. Rescue me. We need divine protection. Divine protection. Deceit and deception. Rescue me. We need divine protection. We need divine protection. Olá de novo, está a ver Igreja no Mundo, o programa da Fundação AIS, aqui na TV Canção Nova. Eu sou o Paulo Aido e comigo está a Catarina Martins de Betancourt, diretora da Fundação AIS em Portugal. Daqui a pouco nós vamos focar a nossa atenção em Moçambique, por causa do abominável ataque terrorista a uma missão católica na diocese de Nacala, em que uma religiosa italiana foi assassinada. Mas para já vamos até ao Líbano, pois a Fundação AIS lançou uma campanha de solidariedade aqui em Portugal para que cerca de 22 mil crianças possam regressar à escola. Que campanha é esta, Catarina? Bom, Paulo, primeiro é preciso lembrar aos nossos telespectadores que o Líbano é um país em crise, um país em que a situação se agrava de dia para dia. Portanto, a crise económica é enorme, uma inflação brutal e, segundo dados da ONU, neste momento cerca de 80% dos libaneses vivem já abaixo do limiar da pobreza. E é neste contexto então que surge esta campanha da Fundação AIS aqui em Portugal. Sim, portanto, a esmagadora maioria das famílias libanesas está na mais profunda pobreza e, portanto, imagine-se a angústia dos pais que neste momento nem conseguem praticamente dar uma alimentação normal para os seus filhos, quanto mais terem agora de comprar todas as coisas básicas para que as crianças possam regressar às aulas. E é face a esta realidade e em resposta a um apelo que nos chegou das Irmãs Maronitas da Sagrada Família, que a Fundação AIS, em Portugal, decidiu então avançar com uma campanha de apoio a cerca de 22 mil crianças que frequentam as 89 escolas desta congregação. E a campanha visa exatamente o quê? Bom, o que as irmãs nos pedem é que apoiemos todas estas crianças, estas suas crianças, e todas elas pertencentes a famílias cristãs muito pobres, para que cada uma possa ter um cabaz escolar básico, isto é, que possa ter um lápis, possa ter esferográficas, possa ter cadernos, borrachas, enfim, tudo o que é necessário, de essencial, mas também uma Bíblia. Eu sei que isto pode parecer para os nossos telespectadores pouco, mas garanto que para estas crianças e para estas famílias é uma ajuda extraordinária. E o objetivo, Catarina, portanto, é conseguir fazer chegar um cabaz escolar a cada uma destas 22 mil crianças. Este é um desafio enorme.
Sem dúvida, Paulo, mas nós estamos aqui de facto para servir as comunidades cristãs mais perseguidas no mundo, as que passam por maiores dificuldades. E o Líbano é sem dúvida um desses países. E eu sei que Portugal também está a passar por tempos difíceis, com uma crise profunda, uma inflação cada vez a subir mais, o aumento constante dos preços dos bens essenciais, mas também sei, Paulo, que os portugueses são extremamente generosos e são extremamente solidários para com estas pessoas que estão a passar por tantas dificuldades. E por isso eu acredito que nós vamos todos juntos conseguir apoiar, de facto, estas 22 mil crianças do Líbano e que vamos conseguir dar-lhes um cabaz escolar a cada uma delas e isso vai-lhes dar também uma grande alegria. Muito bem, trata-se então de uma grande campanha e também de uma grande responsabilidade. Para quem nos estiver a ver e desejar colaborar também nesta iniciativa tão importante da Fundação AIS, o que é que tem de fazer? É muito simples, Paulo. Basta entrar em contato connosco através do número de telefone que está a passar neste momento ou ir à nossa página de internet que também tem toda esta campanha e que tem todos os dados para que possam nos enviar o seu donativo para todos aqueles que nos estão a ver neste momento e que ficaram sensibilizados com esta campanha. Portanto, todas as formas de ajudar são possíveis e toda a ajuda é bem-vinda. O importante, Paulo, é que de facto possamos ajudar estas crianças e que possamos, estas crianças que pertencem a estas famílias cristãs, que passam por tempos tão difíceis. A campanha tem um slogan que diz tudo. Um cabaz escolar é igual a um sorriso. Precisamente. E nós, portugueses, Paulo, tenho a certeza que vamos conseguir encher de sorrisos 22 mil crianças libanesas. E desde já, e em nome das suas famílias e mesmo destas crianças, deixo aqui o meu muito, muito obrigada pela sua generosidade. Ao longo das próximas semanas nós vamos continuar a falar desta campanha de apoio às crianças do Líbano. E agora vamos então ao tema de abertura do nosso programa. Logo no início nós escutámos a voz do Bispo de Nacala, Dom Alberto Vera, a descrever o ataque a uma missão católica na sua diocese no dia 6 de setembro. Ataque que ficou saldado tragicamente pelo assassinato de uma irmã italiana já com mais de 80 anos de idade. Vamos agora recuperar essa declaração. Às 9 da noite houve o ataque. Sim. E ataque entrando em casa das irmãs e duas irmãs mais velhas, a irmã que morreu devia ter 84, 85 anos, Maria de Copi, então pues, sacaram fora de casa e lhe deram um tiro na cabeça. Mais uma vez, Moçambique tem lugar de destaque pelos piores motivos aqui no nosso programa. Nas últimas semanas sucederam-se de facto notícias de ataques em Moçambique, não só este de que estamos a falar, mas muitos outros com casas incendiadas, pessoas assassinadas, algumas decapitadas e, Catarina, população em fuga. E tudo isto já não só no norte do país, portanto em Cabo Delgado, mas também mais a sul, na província de Nampula. Sim, de facto, só desde a última semana de agosto há o registro de mais de 120 casas incendiadas em várias aldeias na província de Cabo Delgado, mas também, como o Paulo acabou de dizer, ataques mais ao sul, já na província de Nampula, o que significa que estes grupos armados estão de facto a alargar a sua área de atuação para outras regiões do país, fazendo também aumentar o medo das populações que começam a sentir-se inseguras em praticamente todo o país. E na noite de terça-feira, dia 6, ocorreu então esse trágico ataque à missão comboniana de Chipene, na diocese de Nacala. Um ataque marcado pelo assassinato de uma irmã italiana. Sim, a irmã Maria de Copi é comboniana e foi baleada na cabeça e teve morte imediata. Portanto, durante o ataque, que começou às 21 horas e durou até às cerca das 2 horas da manhã, foi incendiada e foi destruída a igreja da missão, mas também a escola, o centro de saúde, a casa das religiosas, a biblioteca, o lar dos rapazes, o lar das raparigas e todas as viaturas dos combonianos. Pouco depois do ataque, numa altura em que centenas de pessoas estavam já em fuga a caminho das cidades de Nacala e de Nampula em busca de proteção, o bispo de Nacala, Dom Alberto Vera, falou ao nosso programa para contar exatamente o que estava a acontecer. Às 9 da noite houve o ataque. Sim. E ataque entrando em casa das irmãs
y dos irmãs más vellas, a irmã que morreu devia ter 84, 85 anos, María de Copi, então, pues sacaron fora de casa y le dieron un tiro en la cabeza. En casa de las hermanas, pues destruyeron, quemaron, en casa de los padres destruyeron, y me dice el padre que los que entraron le respetaron su vida, no entraron en todos los sitios menos en los 2 cuartos donde ellos dormían. Quiere decir que alguna persona les estaba indicando que conocía la casa, estaba acompañando a los terroristas. Porque de otra forma, y luego destruyeron todo, quemaron los carros. La población está con muchísimo miedo, abandonaron toda aquella Chipene y otras poblaciones y están viniendo hacia la Calabella. Estamos a ouvir o Bispo de Nacala, Dom Alberto Vera, ao telefone para o nosso programa. Pouco antes de ter falado connosco, o Dom Alberto recebeu, Catarina, uma chamada do Vaticano, do prefeito para o dicastério para a migração dos povos. Sim, foi sem dúvida um telefonema importante em que o cardeal Czerny transmitiu a Dom Alberto Vera a proximidade do Santo Padre face a este momento tão duro para a vida da Igreja Católica em Moçambique. E a confirmar essa proximidade, neste domingo, logo após a oração do Ângelus, o Papa lembrou a irmã comboniana que morreu em terras moçambicanas, assassinada após uma vida de quase 60 anos de serviço à Igreja. Mi è caro ricordare Sor Maria de Coppi, missionaria comboniana, uccisa a Chipene, in Mozambico, dove ha servito con amore per quasi 60 anni. La sua testimonianza dia forza e coraggio ai cristiani e a tutto il popolo moçambicano. Esta irmã, que serviu durante quase 60 anos o povo de Moçambique, já pressentia que alguma coisa estaria a acontecer. Havia, de facto, a notícia da movimentação na região de terroristas. E havia medo nas conversas. Horas antes de se terem escutado os primeiros gritos, os primeiros tiros na missão de Chipene, a irmã enviava ao telefone para a Itália uma mensagem a uma sobrinha. Uma mensagem que diz muito sobre o ambiente de medo que se vive em Moçambique, mas que também nos ajuda a fazer o retrato desta irmã, desta mártir da Igreja. Eu chamo a sua atenção para este registro, pois são as últimas palavras da irmã Maria de Coppi antes da chegada dos terroristas. Ciao Gabriella, buonanotte. Volevo solo dirti che qui la situazione a Sipeni non è buona. È molto tesa e sembra che quel gruppo che come qui li chiamano Al-Shabaab, insurgenti, venerdì hanno attaccato un posto lì sempre nella nostra parrocchia e poi oggi e ieri sembrano che siano entrati, ci sia un gruppo qui abbastanza vicino a 15-20 chilometri nella Mata qui un po' avanti, ma che Cortamato è molto più vicino e sembrano che siano armati e che abbiano già rapito della gente, ammazzato qualcuno, sai, dove loro passano fanno stragi. Qui tutto il popolo è in fuga, sta scappando. Oggi mi diceva un papà, le ragazze dell'AR stanno andando tutte a casa, ce n'è qui solo 3 o 4, quelle più lontane che andranno domani mattina. Le 4 aspiranti che avevamo qui, comboniane, pure ritorneranno a Nampula perché c'è pericolo. E la situazione è triste, molto triste. Tutta la gente dorme fuori nel mato, sotto le piante. Chi può va ad Alua, va a Masua, va a Namapa, va nei centri dove sono un po' più protetti. Ma molta gente rimane a dormire fuori nel mato, nella foresta. È triste, mi diceva un papà, dice mamma, dice Sor Maria, dice tanta crianza sapè che lloraban con a mai, con un bruglio na cabeça, lloraban perché non aguentavan mais a camminare. Pronto, tu vai all'amministrazione, al posto qui, amministrativo, ninguém, non sta ninguém.
enfermeiros todos fora, os professores todos fora. E è una situazione molto triste. Pronto, prega per noi che il Signore ci protegga noi e protegga anche questo popolo. Ciao, buonanotte e buon lavoro. Foi a irmã Maria de Coppi, uma religiosa comboniana de 83 anos de idade, que dedicou mais de 6 décadas, quase 6 décadas, aliás, da sua vida à educação de rapazes e raparigas de Moçambique. Uma irmã sempre sorridente, destemida, que estava disposta a dar a vida pela Igreja. Arlete Santos, de 71 anos, portuguesa, também comboniana, viveu não em Moçambique, mas 33 anos na República Democrática do Congo. E na sua longa vida de missionária, nas suas andanças, conheceu precisamente a irmã Maria de Coppi. E lembra para nós que ela era uma mulher calma, alegre e serena. A memória que tenho da irmã Maria era uma irmã muito calma, muito serena, uma irmã alegre. As memórias que tenho dela. Ela era uma pessoa que, digamos, era destemida no sentido de que sabia dos riscos que poderia correr ao estar numa zona como, por exemplo, agora estava ali em Moçambique. Das notícias que sabemos, apenas nos disseram que ela tinha estado de férias em Itália e estava disposta a dar a sua própria vida na missão Moçambique. Portanto, era uma pessoa corajosa, podemos dizer assim também, não é? Exatamente, né? Que ela viveu desde 1963, que vivia em Moçambique, que são largos anos de missão em Moçambique, naturalmente com 82 anos. Estava disposta também a dar a sua própria vida. A irmã Arlete, que vive na Maia, no norte de Portugal, disse que a irmã italiana, agora assassinada, tinha estado de férias no seu país em outubro do ano passado. De facto, nessas férias, ela falou para um canal de televisão da paróquia de São Pedro e São Paulo de Vitória Veneto. Nós vamos recuperar agora alguns dos momentos dessa entrevista em que a irmã recorda também os momentos principais da sua longa missão em Moçambique. Sono Suor Maria de Coppi, una missionaria comboniana e sono di questa da 50 anni, più di 50 anni in Mozambico. Ormai mi sento parte di quella terra e di quel popolo dove ho vissuto la mia vita. Ecco, sono di questa diocesi di Vittorio Veneto, nativa di Santa Lucia di Piave, ma poi i miei genitori si sono trasferiti a Ramera, a Marino di Piave, e ho i miei parenti qui in giro per questa diocesi. Sono venuta in vacanze per fare delle cure. Quando non si è più giovani bisogna rivedere anche un po' questo corpo come va, no? Ma riparto fra poco, ai primi di novembre riparto per il Mozambico. Io sono partita nel 1963 in nave e ho fatto 31 giorni di nave. Con una nave portoghese che era metà mercantile e metà popolo che viaggiava, sì, di passeggeri. Perché non c'erano gli aerei che facevano i voli? Perché siamo andate in Portogallo, in quel tempo il Mozambico era una colonia portoghese e abbiamo dovuto imparare il portoghese, fare gli esami di portoghese e poi partire con la nave e abbiamo fatto praticamente tutto il giro dell'Africa, no? Mamma mia. Il Sudafrica e su siamo arrivati fino al nord del Mozambico, perché nella provincia di Nampula, dove noi dovevamo andare, si è fermato solo nel ritorno. Quindi sono stati 31 giorni. Mamma mia. Tante cose belle e buone, no? Ho vissuto momenti molto forti. Quando sono andata era il tempo della colonia, no? Poi c'è stata la guerra per l'indipendenza, poi la guerra civile, poi il momento forte della pace, della ricostruzione, il popolo pieno di vita, no? Che era padrone della sua terra, e momenti molto forti e molto belli che hanno marcato fortemente la mia vita, no? Ma momenti anche difficili, momenti anche duri, perché la guerra è guerra.
Foi a irmã Maria de Coppi, numa entrevista em outubro do ano passado, durante as suas férias em Itália, a um canal de televisão da paróquia. Ela regressou, entretanto, a Moçambique, regressou à sua missão em Chipene, na diocese de Nacala, e foi assassinada a tiro na noite de terça-feira, dia 6 de setembro. Foram mais de 50 anos, foram quase 60 anos de missão, de serviço ao povo moçambicano. E assim, em jeito de homenagem a esta irmã, chegamos ao fim do programa de hoje com a promessa de que na próxima semana iremos voltar a este tema, iremos voltar a falar dos desafios que se colocam à Igreja em Moçambique. Resta-me agradecer a colaboração da Catarina, diretora da Fundação AIS em Portugal, assim como de todos os que ajudaram a produzir, a editar e a levar até si este programa. Já sabe, conto consigo, sempre aí desse lado, na próxima semana. Até lá, se Deus quiser.